Boa noite a todos. Estamos muito felizes de retornarmos ao nosso estudo de Apocalipse, que acontece toda segunda-feira, às 20 horas, de forma online, mas nós gravamos esses estudos e para quem puder assistir novamente ou compartilhar, fica registrado no nosso canal do YouTube. Estamos estudando as profecias do Apocalipse. Hoje nós temos a segunda e última parte do estudo das 7 pragas, um assunto inquietante, porque é uma ação divina, muito e totalmente diferente com aquela que nós estamos acostumados, um Deus de bondade, de misericórdia, porém o lado da justiça se mostrando com mais ênfase nessa visão dada a João através das visões do Apocalipse. Para nós começarmos nosso estudo, nós vamos fazer uma oração neste momento. Oremos. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela revelação dada a João e que tem caminhado durante séculos chegando até nós. Obrigado por nos fazer conhecer essa santa palavra e abençoe a cada um que aqui está. Abençoe a transmissão, abençoe nossa compreensão, abençoe ao Johan no desenvolvimento do tema, dá a ele a iluminação necessária para transmitir o melhor, não de si, mas dos céus. Amém. Cuida de cada um conforme o teu querer, e que nós possamos, acima de tudo, estarmos preparados para ajudar a outros a conhecer tamanha revelação de bondade, de amor, de misericórdia, que o Senhor quer a salvação de todos que se aproximem. Nós te oramos e pedimos no doce e amável nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Anne. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora. Nós começamos nosso estudo com uma breve recapitulação e dizendo neste momento a maneira de introdução, usando os textos bíblicos, tá bom? Vamos, como a Anne orou, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, neste momento, através de Ezequiel 33, versículo 11. O Senhor diz, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Então, começamos essa segunda parte das pragas, dizendo de que Deus não se apraz com a destruição nem sequer do ímpio, mas será uma ação justa após longos milênios de misericórdia, de espera e de graça concedida, né? Nós vemos mais versículos falando a respeito disso. Êxodo 34, 6 e 7 diz, né? O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Todavia, ao culpado não tem por inocente. Um aspecto que a gente tentou colocar na semana passada foi que Deus é amoroso e justo ao mesmo tempo. E como ele é infinito, a maneira como nós assimilamos essas duas características principais de Deus, né, porque ele tem muitas outras, onisciência, onissabedoria, ele sabe tudo, é onisciente, todo-poderoso, onipresente. A maneira como nós assimilamos o seu amor e a sua justiça no aspecto temporal das nossas vidas, né, e no aspecto temporal da história da humanidade, pode nos levar a pensarmos coisas a respeito dele que não é verdade. A maneira de exemplo, né? Se analisarmos apenas o Antigo Testamento, e muitos já concluem dessa maneira, né? Um Deus sanguinário, tirano, com mão dura. Se analisarmos o Novo Testamento, poderíamos ver um Deus que, na representação de Jesus, né, o enviado por ele é perdoador, né, misericordioso, ele concede a cura. Então, na visão humana e na visão individual, né, através das nossas experiências, nós também podemos pensar algo a respeito de Deus que não é necessariamente correto, né? Ele está disposto a me perdoar, sim, 7 vezes, 70 vezes 7, como ele mesmo falaria para Pedro, mas todas as vezes que ele me perdoar, ele vai falar o que falou para Maria Madalena, por exemplo, né? Vai e não peques mais. Então, ele não vai me exigir, né? Não vai me obrigar a não pecar lá pela 49ª vez, por exemplo.
mas ele sabe que a minha mente, o meu coração vai se endurecer à medida que eu for repetindo e pecando cada vez mais. Então, aí se manifesta o que seria algo justo, né? É, ele me entregar o que eu tanto pedi, seja a bondade, misericórdia e perdão, ou a justiça através de um castigo. E falando na humanidade, né? Falando no grande conflito, o livro de Apocalipse vai mostrar, sim, essa outra faceta de Deus, tá bom? Mas não nos esqueçamos, o inimigo, é, um dos seus objetivos principais é fazer com que o ser humano tenha uma visão deturpada do caráter de Deus, tanto para o lado amoroso quanto para o lado justo. No lado amoroso, ele vai dizer que pode esperar milhares e milhares de gerações e ele vai ter paciência até que não se conheça mais, né? Um fechamento de uma porta da graça, por exemplo. Ou, por outro lado, ele vai colocar Deus como alguém déspota, um tirano, ou alguém que se apraz com o castigo dos seus filhos, né? Então, nós só podemos encontrar esse equilíbrio entendendo a palavra de Deus de uma forma conectada, né? E quando falamos em profecias, vamos conectar com as mensagens dos três anjos, neste caso, né? Mensagens de apelo, de advertência, de chamado ao arrependimento, para que ninguém tenha que receber as pragas, né, que estão sendo relatadas nestes capítulos. Então, vamos ler um conselho, um texto de Ellen White a respeito desses assuntos. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas com as outras. Estamos vendo isso hoje, né? Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gados, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria: retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei. Satanás exerce domínio sobre todos os que não guarda, os que Deus não guarda especialmente. Então Deus tem permitido que ele atue através do poder que ele tem, né? Ao mesmo tempo em que aparecem os filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, está falando de Satanás, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Nós vimos como Deus trabalhou na natureza, né, no texto anterior. No caso da pandemia, muitos palestrantes usaram esse texto para explicar o que de fato Satanás deve ter realizado, né, nos laboratórios, na manipulação dos vírus, no início, na propagação dessa pandemia, né, que tanta tristeza causou. Mesmo agora, está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a maturar. E segue-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal. E milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha,
enfraquecem os mais altos povos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, 4 e 5. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Por que eu trouxe essa citação? Porque antes, de fato, de serem derramadas as pragas que provêm do santuário, como nós vimos no estudo passado, e provém de Deus, Satanás vai movimentar os seus poderes, seus anjos, para, inclusive, imitar as pragas de Deus para levar a muitos ao engano. A excitação, a apreensão, né? No aspecto de já estão caindo as pragas, já terminou o tempo de graça e chegou o fim. Então, Satanás é tão astuto, que ele fará uma contrafação de tudo, inclusive do derramamento das pragas. Por isso, nós precisamos estar muito atentos. Se ele teve poder, assim como na vida de Jó, para brincar com os elementos naturais, ele bem pode ter e terá, e será permitido para ele fazer isso nos últimos dias com os elementos naturais, envolvidos inclusive com os símbolos e os elementos naturais que são citados nas pragas, né? Mas uma coisa nos permite saber que ainda não é, né? Porque nós ainda não vemos a formação da imagem da besta pronta. E a besta que surge do mar não curou a sua ferida, tá bom? Então, tenham sempre em mente de que as mensagens dos três anjos estão envolvidas e superconectadas com esses dois elementos, a imagem da besta, a cura da ferida e a aplicação da marca da besta. Quando essas três mensagens, que a gente vai recapitular hoje bem rapidamente, forem dadas ao mundo, então Deus poderá fechar o tempo de graça e então virão as pragas, tá bom? Então, nos planos de Satanás está levar ao surgimento de um governo mundial através de quê? Como nós vimos aqui, ele vai provocar furacões, terremotos e algumas situações que vão levar ao mundo, principalmente a nação protestante, conhecida como Estados Unidos, que é a besta que surge da terra, a dizer: olha, Deus está irado, nós precisamos nos unir, precisamos buscar novamente a Deus e precisamos resgatar nossa origem cristã e guardar o domingo. Então, esse início de problemas naturais não será realizado por Deus, e sim pelo inimigo, para continuar com seus planos de congregar o mundo para a última batalha. Tá bom? Então, só para a gente fazer diferença e não misturarmos os eventos e não acharmos coisas de Deus, né? Quando ele não está provocando uma determinada situação ainda, tá bom? Que seja no sol, que seja nos rios, que seja no mar. Então, dito isto, e lembrando que Deus é misericordioso, né? Vamos lembrar também que as pragas não são universais, tá bom? As 7 pragas não se detalha, e nós não podemos, por isso, inferir de que elas se aplicam ao mundo inteiro. Nós não podemos esperar que cada uma delas ocorra, né, globalmente. Elas têm muita semelhança, e nós já estudamos isso, né, com as pragas do Egito. O grande conflito menciona isso, nessas páginas que estão citadas aí, e patriarcas e profetas também. Ok? Então, nós já analisamos isso. Então, só os ímpios receberam as pragas que proveniam de Deus. O que o inimigo vai fazer antes vai afetar tanto os ímpios quanto os justos, tá? Os justos não estarão livres do sofrimento, nós nunca dissemos isso, né? Mas estarão protegidos e amparados por Deus. Ali tem os textos bíblicos que contêm promessas muito lindas para nós. As pragas
caem depois do surgimento da imagem, né, da besta e da sua marca, ok? Fechado o tempo de graça, então se inicia o derramamento das pragas, conectado com o estudo do santuário, quando Jesus se levanta, como Daniel 12:1 diz, né? E ele deixa suas vestes sacerdotais para assumir a posição de anjo de batalha, Miguel. Tá bom? Então, feitos esses esclarecimentos, e ainda tem alguns aqui, né? Cada praga é sucessiva e ele vai tender a aumentar a calamidade da anterior. Vão ter a intenção de realçar a angústia dos culpados, dos ímpios, e precisamos lembrar de que as pragas não destroem imediatamente todos os ímpios. Ok? A maneira de exemplo, né? A primeira praga que nós estudamos, a dos tumores ou a das úlceras, não é dito e não podemos assumir de que quem recebe essa praga morrerá por causa das úlceras, né? E tudo indica de que eles vão gritar, vão sofrer por causa disso. Já outras pragas provocarão sim a morte dos ímpios, ok? E aí é uma atitude soberana de Deus, né? Quem dá e concede a vida e retira. Dito isso, feito esse parêntese, essa introdução e esse esclarecimento, retornamos à quarta praga, né? Lembrando de que cada uma das pragas vem numa taça, né? E é um anjo que traz essa taça cheia da cólera e da ira de Deus, que saiu do lugar santíssimo, o trono de Deus, onde se encontra a arca do concerto, né? Da aliança, de onde está o trono de Deus, por isso que Deus se manifesta, mas manifestando a sua glória, ela se expressa através de juízos, né? Através de fogo consumidor, pois ele é como fogo, fogo eterno, né? Então, o quarto anjo que traz a quarta praga, né, Apocalipse 16:8 diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Ok? Então, o sol é o elemento que vai se destacar nesta quarta praga. Essa referência é antiga, né? O tempo passa rápido, né? Junho de 2012, de um jornal. A previsão do clima espacial para os próximos anos, intensa atividade do Sol, com catastróficos apagões na Terra. Estamos preparados para isso? É difícil calcular o impacto que um evento teria em nosso mundo interconectado. O apagão, ocorrido em Quebec, em 13 de maio de 1989, provocou, em menos de 2 minutos, o desligamento da rede que fornecia eletricidade a mais de 6 milhões de pessoas. Então, esse jornal está relatando algo que ainda não é o derramamento da praga, mas já é uma ação do inimigo para sinalizar como ele pode, com maior intensidade, trazer esse tipo de problemas, trabalhando ou não com o elemento da natureza, ou sol, ou Deus permitindo que as leis naturais, né, de um ciclo solar tragam também esse tipo de problema, tá? Lembrando que Deus está no controle, não é Satanás que define as ações no grande conflito, tá? Então, vamos adiante. O versículo 9, do capítulo 16. Ainda na quarta praga. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Uma prova da afirmação que eu fiz há pouco, né? Eles vão sofrer e não devem morrer. Mesmo sofrendo e tendo o intelecto, né, o raciocínio ainda lúcido, eles vão blasfemar contra o nome de Deus. Eles nem, devido às consequências dos seus atos, eles não vão pedir perdão ou buscar se arrepender. Vejam a situação. Essa é a prova de que passou do limite, né, a misericórdia de Deus, e esses homens, o que mais querem é continuar pecando, né? Então, a prova de que Deus concedeu tempo suficiente é que, mesmo recebendo o castigo, esses homens não se arrependeram dos seus atos, tá? Apocalipse 14:9 diria, né? Diz:
porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, de tão repetitiva que é a ação pecaminosa, né? Eles já não conseguem ouvir a voz de Deus, decididamente eles tomam conta das suas vidas, fazem o que eles apraz, e o Espírito Santo não toca o coração deles. E aí se manifesta o quê? É o pecado contra o Espírito Santo, que nada mais é não ouvir a voz do Espírito Santo para não ter o desejo de se arrepender, porque todo pecado pode ser perdoado, todo, qualquer pecado, aquele mais grave que nós possamos imaginar, pode ser perdoado pela ação e pela graça de Deus. A questão é, o pecador deseja se arrepender, não pela consequência do castigo, e sim em arrependimento por ter ferido o coração do seu Criador? A resposta é individual, e nós sabemos que o nosso cérebro é como um calo, né? À medida que nós vamos endurecendo o nosso coração, essa voz vai perdendo, né, a sua intensidade, de maneira que nós cometemos o pecado contra o Espírito Santo, porque nós não conseguimos mais ouvir, né, essa voz. Então, por isso, né, isso no aspecto negativo. No lado positivo, da mesma maneira, creio eu, que nós não deveríamos adiar decisões para as quais nós temos racionalidade e certeza de que são corretas, né? Estudar a palavra de Deus, fazer uma oração, ter comunhão com Deus, entregar nossas vidas a Ele, nos batizarmos, se nós estamos estudando e reconhecemos, né, que a palavra de Deus é muito clara, nós não deveríamos, da mesma maneira, adiar decisões mesmo que boas, porque o inimigo trabalha e a nossa mente vai se endurecendo, né? Vai adiando, nosso coração enganoso pode nos levar a crer que basta conhecer ou, né? Como alguém disse alguma vez de forma muito clara, né? O inimigo conhece melhor a Bíblia do que qualquer um de nós e nem por isso ele se salvará. Então não é o conhecimento da palavra de Deus, né? Não basta conhecer, a gente precisa decidir e aceitar também. Então, Joel capítulo 1, 17 e 19. Sempre estamos recorrendo ao Antigo Testamento, profecias muito conectadas com Apocalipse. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. Vejam, né? Fogo conectado com a quarta praga. Os pastos do deserto, uma alusão aos ímpios. E a chamada abrasão, perdão, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Totalmente conectado, né? Vamos para a quinta praga, trazida, né, pelo quinto anjo. Apocalipse 16, versículos 10 a 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. De qual besta está falando? Da besta que surge da terra. Perdão, que surge do mar. Povos, nações e multidões e línguas são o significado do símbolo mar. Então, esse poder, nós já identificamos nos estudos, nas gravações anteriores, Apocalipse 13 principalmente, é o poder papal, né? Liderando a Igreja Católica. Uma igreja com fachada de cristianismo, mas que no fundo é um paganismo, né? Disfarçado. Então, sobre o trono da besta, e o seu reino se faz tenebroso. Então Deus sabe muito bem quais são os instrumentos do mal, sabe muito bem que esses poderes têm conhecimento da verdade e eles planejam o mal, eles têm uma agenda satânica, né? Não estamos falando de
todos os que estão lá, mas sabemos que alguns deles têm toda essa ciência e esse conhecimento. Então, é dirigido a eles essa praga, né? Porque nós teremos muitas surpresas também no céu. Muitos dos que nós achamos talvez não saibam desses planos do inimigo e se arrependerão pouco antes do fim do tempo da graça. Mas esse instrumento, né, dirigido àqueles que conscientemente fazem tudo isso, receberão uma praga. E os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Novamente se repete. Lembra que a gente comentou? Eles vão sofrer, fica mais intensa essa dor à medida que a gente vai avançando no derramamento das pragas, das 7 pragas, ok? Isaías 47:5 diria, uma profecia apocalíptica, né, do Antigo Testamento: assenta-te, silenciosa, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus. Os caldeus são da Babilônia, né? E quando nós falamos da Babilônia dos últimos dias, nós veremos que quem vai liderar essa confusão generalizada será um poder religioso, paganizado e cristianizado para misturar a política com a religião. Então, aqui está se referindo o quê? É uma Babilônia futura, né? Ou filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos, ok? Está falando do mesmo poder. Vamos para o 6º anjo. Aqui nós vamos demorar muito mais, tá bom? E aqui fica a parte mais interessante do estudo, creio eu. Apocalipse 16:12. Eu gostaria de que vocês prestassem muita atenção, porque esta praga tem conexão com Apocalipse 17. Então, nós vamos, ao estudarmos Apocalipse 17, voltarmos um pouco a esta praga para nós conectarmos a queda de Babilônia com esta praga, ok? O texto diz: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Éufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Elementos simbólicos, certo? Não estamos lidando com elementos literais. Assim como nos textos da primeira até a 3ª praga, do estudo da semana passada, como os de hoje, nós não estamos aplicando simbolismo, né? Em 100% dos casos, porque a gente está falando do sol, do calor, mas o simbolismo é na aplicação da... Não estamos falando de um texto puramente literal, eu quero dizer isso, na verdade, tá bom? Então, nós não estamos falando somente do rio Éufrates, que se encontra lá no Oriente, né? Ali na região do Iraque e do Irã, passam 2 rios, o Tigres e o Éufrates, e um deles é o Éufrates, muito conhecido na literatura bíblica, tá bom? No Antigo e principalmente no Antigo Testamento. Então, não estamos falando de que esse rio vai se secar literalmente, ok? Vamos analisar. Assim como na 5ª praga nós fizemos menção de Babilônia, vejam, né? Babilônia liderando o poder enganador, caindo na sua sede, uma 5ª praga. Nós agora vamos conectar o rio Éufrates com a mesma capital, Babilônia, né? Babilônia, pelos textos bíblicos de Daniel, Jeremias, etc., nós sabemos, pela geografia, que era o rio Éufrates que passava no meio dessa cidade, no Antigo Testamento, ok? Então, é a história do passado que nos leva à Babilônia do futuro para entendermos simbolicamente o que representa que as águas do rio Éufrates se secam, tá bom? Apenas como uma referência atual, né? Isso aqui não é de 2022, mas já tem vários anos. As ruínas parcialmente reconstruídas da Babilônia, né, por Saddam Hussein no final do século XX, elas se encontram na província iraquiana de Babil, 110 quilômetros ao sul de Bagdá. Então, nós não estamos falando da região do Iraque,
do rio Éufrates literal, da região da Babilônia, que hoje é um deserto, na mesma região do Iraque, tá? Nós estamos falando através desta conexão, né? Por onde passava o rio Éufrates? Pela Babilônia. Então, nós precisamos nos remeter à Babilônia futura, tá bom? Então, Babilônia representa a união de todas as religiões em prol do estabelecimento de um novo governo mundial que unirá religiões com os governos para promover um falso dia de adoração. Isso está falado, repetido, né, e reestudado nos vídeos, né, nos estudos de Apocalipse 13. Ok? Então, nós estamos se referindo a besta que surge da terra, aliada com a besta que surge do mar. Esses poderes vão influenciar o mundo todo, o mundo inteiro globalizado, caindo no engano, configura o que é a Babilônia futura, ok? Para não misturarmos os símbolos e as suas aplicações, tá? Então, aqui eu trago referência de Apocalipse 17, que será o nosso próximo estudo. E na sua testa está escrito o nome de quem? Aqui aparece outro símbolo, né? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós vamos entender isso semana que vem. Mas aqui nós estamos trazendo o quê? Se Babilônia será derrotada em Apocalipse 17, quer dizer que ela vai ganhar força antes de ser destruída. E ela ganha força quando a besta que surge da terra recupera totalmente a sua se recupera totalmente da sua ferida mortal, né? Ela estará curada. Jeremias 50, 38, falando de águas se secando. Cairá a seca sobre as suas águas. Jeremias está falando, se referindo à Babilônia. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam endurecidos. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua casa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. Nós vamos explicar aqui. Qual é a base do governo da besta que surge do mar? O símbolo mar nos traz a resposta. Povos, nações, multidões e línguas enganadas se constitui a base do seu governo, porque elas dão apoio religioso e político, ok? De forma que a visão que está sendo ilustrada aqui à direita, uma besta, de Apocalipse 17, uma besta, né? Cujas cabeças se encontram, né? O corpo da besta está coberto pelas águas, né? E a meretriz, né? A grande prostituta está assentada em cima dessa besta. Essas águas intempestuosas aparecem novamente nessa simbologia. Por quê? Porque essas águas voltarão a ser a base e o fundamento dessa besta. Ok? Então, o ponto-chave é: quando a besta do mar tiver a sua ferida curada, essas nações, esses povos, nações, multidões e línguas, estão disponíveis para perseguir o povo de Deus, enganados pelo inimigo, obviamente, tá bom? Então, o ponto-chave é: quando o rio Éufrates se seca, o que está dizendo? Que essas nações, povos, multidões e línguas deixarão de dar seu apoio à besta que surge do mar e à grande prostituta, tá bom? Então, é o que nós chamaríamos da queda de Babilônia. A queda de Babilônia ocorre quando as águas, né, as multidões, deixam de apoiar a confusão generalizada que acontecia quando Babilônia estava apoiada nessas multidões e nações. Ok? Então, o ponto-chave aqui são águas simbólicas representando multidões. Quando nós estudamos Daniel 11, nós vimos que o rei do norte vai prevalecer sobre o rei do sul.
E nós vimos que o rei do norte, ele chega alagando, né? Chega inundando, chega com multidões perseguindo, né? O povo de Deus. Então, o mesmo elemento, um rumor que vem do norte, a verdadeira direção de Deus, faz com que o rei do norte, que é o papado, representação de Daniel 11 e Apocalipse 13 é a mesma, ele perca a base do seu governo, ou seja, as multidões enganadas é o melhor fundamento para o seu governo. Quando elas percebem que foram enganadas, então o castelo de naipes se desmorona. Como é que elas percebem que são enganadas? Através da mensagem dos 3 anjos. Então, eu forte clamor, eu forte pregão, né? Através do Espírito Santo agindo através dos seus filhos, que vai levar ao mundo a entender que foram enganados. Por isso não receba a marca da besta, não adorem a imagem da besta, saiam de Babilônia, né? Caiu, caiu Babilônia, etc. Tá bom? Então, creio eu que ficou claro. Se não, a gente pode conversar um pouco mais no final do estudo, né? Ao vivo nós podemos responder as perguntas. Então, Apocalipse 13:8, falando dessa questão, né? Dos governos mundiais, as nações, as multidões apoiando a besta que surge do mar. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, desses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós já fizemos essa pergunta. Qual é o objetivo de um líder cristão fazer acordos, alianças diplomáticas, etc., etc., de qualquer tipo, com governos seculares, políticos, se a união entre governo e Estado foi proibida por Jesus? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há um outro interesse oculto desse poder para se aliar aos líderes, aos governantes e às autoridades políticas deste mundo, né? Apocalipse 13, 16, 13. Vamos adiante com a explicação da sexta praga. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esse texto poderia nos levar a muito, muito estudo. Eu tentei resumir muito e eu acho que acabei exagerando, tá bom? Está muito resumido. Acabei não conseguindo, pela falta de tempo, trazer todo o conteúdo que nos levasse a um aprofundamento desse texto. Mas eu trouxe o essencial aqui, tá? Então vejam, desde o início nós estamos falando, quem está querendo construir um governo mundial é o inimigo, o dragão. Vai usar quem? A besta, né? E vai usar o falso profeta. Neste caso, falso profeta é o sinônimo, né? Da besta que surge da terra, tá bom? Então aqui nós temos a aliança entre a besta que surge do mar, que é esta besta daqui, né? Da boca da besta. O falso profeta são os Estados Unidos, porque ele fala como cordeiro, né? Mas ele tem 2 chifres de cordeiro, perdão, mas ele fala como dragão. Então, quem está por trás é o inimigo das almas, o dragão, né? A serpente antiga, o diabo, Satanás. Então, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Vamos tentar analisar isso. Aqui, novamente, aparece um número, né? 3, para nos dizer que há uma contrafação ao mesmo número de mensagens angelicais que nós estudamos em Apocalipse 14, tá bom? Então, aqui nós vemos, né? É como se o texto de Apocalipse 16, 13 fosse um parênteses, né? Dentro da descrição da sexta praga, para nos dizer qual será a base do engano que vai levar o mundo a conformar essa confusão chamada Babilônia, ok? Então vamos recapitular, sempre analisando o que é verdadeiro, porque o que é falso surge depois e surge imitando o que é verdadeiro. 3 anjos é a versão verdadeira e surgem antes, né, dos 3 espíritos à maneira de demônios. Perdão, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo.
certo? Segundo anjo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Terceiro anjo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa e não na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. 3 mensagens de advertência que deverão chegar ao mundo inteiro, tá? Para retirar os filhos que ainda se encontram em Babilônia, ok? Então, nós não podemos, neste caso, dizermos que precisamos de uma contrafação ao pé da letra, né? Ou muito semelhante das mensagens dos 3 anjos. Por quê? Porque aqui são 3 mensagens angelicais, ok? São mensageiros humanos. Lembram que a gente tinha estudado sobre isso? Neste caso, são 3 espíritos de demônios. Os demônios sabemos que são anjos. Então, há uma certa semelhança com o número, com o que nós estamos resumindo aqui, mas não é uma contrafação, como eu disse há pouco, né? Imitando todos os aspectos das mensagens dos 3 anjos. Então, por isso, nós colocamos aqui que uma possibilidade, tá bom? Isso muita gente está estudando ainda, aqui eu acho mais coerente, mais coesa, seria dizer de que seriam também mensagens deturpadas da verdade, que são a base do engano do governo babilônico futuro, tá bom? E as principais, né, os principais enganos são os seguintes: a imortalidade da alma, como eu disse, não precisa ter uma correlação direta com a mensagem do primeiro anjo, tá? Mas indiretamente há uma correlação, por quê? Porque aqui na mensagem do primeiro anjo, nós nos lembramos que Deus é criador, e Deus criou a vida, e a vida é resumida muito claramente, né? Uma alma vivente, ela não está separada, o seu espírito do corpo. Ambos juntos formam a vida, separados, nenhum dos dois podemos dizer que é vida. Então, num aspecto indireto, há uma contrafação dessa verdade da criação, da definição de vida. Quantas denominações, quantas religiões, mesmo não cristãs, caíram e aceitaram o engano da imortalidade da alma? Cristãos dizem, por uma expressão, talvez pela cultura cristã, que o fulano esteja na glória, né? Que Deus o tenha na glória. No mesmo dia que morreu, muitos cristãos acreditam que o espírito do falecido já está na glória. É um conceito deturpado, né? Na verdade, já se absorveu um pouco da questão da imortalidade da alma. A pessoa não está do lado da glória do Pai, ela está apenas descansando, ela morreu, né? Como a Bíblia diria. Se nós falarmos na reencarnação, no panteísmo, conectado com a reencarnação, os santos que estão vivos nos céus, né? Maria, Pedro, outros santos que estariam supostamente vivos no céu, todo esse arcabouço de enganos, né? Se poderiam resumir como o engano milenar, né? Quando a serpente disse, não morrerás. Quem estava dizendo a verdade? Satanás ou Deus? Deus, porque o pecado leva à morte, né? Então aqui nós vemos uma das. A segunda, e conectada com a marca da besta, como nós já estudamos em Apocalipse 13, né? A guarda do domingo. O sábado é o dia verdadeiro, o dia que surgiu primeiro. O domingo, a contrafação do selo de Deus, é a marca da besta, né? Quando for aplicada após o erguimento da imagem da besta. Ok? E uma terceira, e aí me desculpem, eu não consegui achar as minhas referências pela falta de tempo, e a memória falhou, tá bom? Mas tem uma terceira doutrina, tem um terceiro engano, pilar desses 3 espíritos à maneira de demônios, né, que levarão ao mundo ao engano. Se eu conseguir lembrar no estudo que vem, eu vou completar isso daqui para não ficar fora, tá bom? Para não ficar incompleto. Então, aqui a intenção é a gente entender de que o inimigo tem
enganos base, né? Pilares do engano, para levar tanto religiosos, cristãos, não cristãos, ateus, gnósticos, políticos e todos para caírem no engano da grande Babilônia. Tá bom? Apocalipse 16, 14. Seguimos adiante. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Lembra-se que a gente comentou quando Ellen White disse de que Satanás e seus demônios têm poder para realizarem milagres, para trabalhar com os elementos naturais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok? Então aqui nós já começamos a falar em batalha. Nós vamos ver qual batalha vai ser essa. Vamos pegar uma referência de Ellen White no livro Grande Conflito, a página 561 e 562. Satanás tem há muito tempo estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra, do engano, o desenvolvimento do espiritismo. O espiritismo nas suas diversas, né, vertentes. ETs vindo e falando, se apresentando ao mundo, seja no lado bom, que eles vão vir a destruir, para destruir esse mundo, ou se apresentando como seres que vêm, né, ajudaram o crescimento, né, de nós, seres menos evoluídos, o espiritismo através da comunicação com os mortos, o aparecimento de seres, né, que já morreram, diversas vertentes do espiritismo, né, que nós conhecemos hoje. Pessoas que voltaram numa experiência pós-morte, né, etc, etc. Então, até agora, não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos, diz o profeta. Vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Uma dica que eu me lembro, né? Por que aparece a palavra rã? Nós precisamos ir para o Egito, para as pragas que foram derramadas lá, e aí o estudo devia ficar muito grande, tá bom? E aí acabou faltando tempo para conectar todos esses símbolos, inclusive por que esse animalzinho aparece nesse texto de Apocalipse 16. O grande conflito, página 624. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Não se engane se um ET, se uma alma, se alguém, seu pai, seu tio aparecer e dizer: precisamos guardar o domingo. Isso vai levar milhares ao engano, não vai? Uma manifestação miraculosa de alguém dizendo, né? Jesus está ali, ele falou que o dia que ele ressuscitou é o motivo para nós guardarmos o domingo. Milhares de pessoas cairão no engano, né? Por isso que nós precisamos ter o fundamento na palavra de Deus hoje. Como um ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Ele imita tudo, né? E o auge, né?
o ápice do engano será quando a ferida mortal for curada, quando a marca for aplicada, quando a Babilônia estiver sustentada por milhares e milhares de pessoas enganadas, quando a verdade parece que foi pisoteada, ali o inimigo personificará a vinda de Cristo, tá bom? Apocalipse 16:15, né? Diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes de justiça, né? O nosso caráter, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, para isso nós teremos que ter um caráter preparado, ter entregado a nossa vida, ter pedido perdão a Deus, estar limpos, né, diante do santuário, né, que já estará terminando de ser purificado. Então aqui Jesus diz, né, no versículo seguinte, que ele virá como ladrão. Quando menos esperam, ele aparecerá. Versículo 16. Para quê? E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Quem os congregou? O inimigo, congregando as suas multidões enganadas e os seus instrumentos do mal, e Cristo tendo dirigido o seu povo e congregado para esse grande dia de batalha. Ainda não é a segunda vinda de Jesus, tá bom? Mas já é prestes a que ela venha, que ela ocorra. Vamos analisar aqui a palavra Armagedon, que muito tem desvirtuado a interpretação de muitos evangélicos, inclusive. Por que aparece a palavra hebraico? Nós sabemos que esse texto foi escrito em grego, certo? Então, Apocalipse de João, no Novo Testamento, foi escrito em grego. A dica que João nos dá, inspirada por Deus, é que na linguagem hebraica, analisemos a palavra que em grego está escrita como Armagedon. Ok? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o grego, vamos pegar o hebraico e analisar esse termo escrito em grego, Armagedon. Então, a palavra Armagedon é a junção de duas palavras, ok? O termo hebraico Ahar, né, que significa monte, e o nome Magedon, que é a transliteração, ou seja, a tradução, né, do hebraico, Megido, ok? Então, Magedon é o grego, e Megido, que é hebraico, é a pronúncia original, tá bom? Então, o que na verdade Armagedon significa? Monte do Megido, ou monte que está no Megido, né? Ou do lado do Megido, enfim. Perceberam? Então, a palavra é grega, Armagedon, cujas origens são hebraicas, né? Que significa Megido, tá bom? Monte do Megido. Vamos adiante. Essa referência nos diz o seguinte: este nome tem lugar na planície da Palestina Central, Megido, estamos falando de Megido, que se estende do Mediterrâneo ao Jordão e separa as serras do Carmelo. Vocês já ouviram falar do Monte Carmelo? No passado, no Antigo Testamento, na história dos reis, né? Elias e a história do Monte Carmelo. E de Samaria e da Galileia. É a antiga planície de Megido, o Armagedon, né? O Armegido, né? De Apocalipse 16:16. Então, esta referência cristã, né? De uma estudiosa, né? O Dicionário do Conhecimento Religioso aqui, está nos dizendo que o Monte Carmelo aparece ali na planície do Megido, ok? Continuando na nossa análise do Armagedon. De maneira que o Monte Carmelo é o cume da borda sudeste do vale, próximo à cidade de Megido. Consta que o Carmelo é o ponto mais alto do cume, exatamente olhando para o Megido. Então, nós conectamos tudo. O que, na verdade, Armagedon está dizendo, está nos trazendo para o Monte do Megido, que seria o Monte Carmelo,
tá bom? É como se a gente falasse assim, né? Em lugar de Monte do Rio de Janeiro, a gente poderia resumir como Corcovado, né? Então, Armagedon significa nada mais e nada menos do que Monte do Meguido. Não é uma terceira guerra mundial, não é uma não é uma guerra nuclear, não é uma batalha, né, de espadas, de armas nucleares, de bombas, etc, etc, entre cristãos ou não cristãos, ou entre judeus e muçulmanos, não é nada disso. Não é uma luta militar, tá bom? É uma luta que vamos precisar entender olhando para quem? Para a Bíblia e para a história do passado que aconteceu no Monte Carmelo. Vocês querem ver por que essa história vai nos trazer e conectar melhor com a sexta praga? Mais uma referência. Meguido é a chave militar da Síria. Numa época, dominava o caminho rumo ao norte. Quando a gente estuda o rei do norte e do sul, a gente sabe que Babilônia e Síria atacavam pelo lado norte, né, da Palestina ao povo de Israel. Fenícia e Celicíria, e o caminho que cruzava Galileia a Damasco e o vale do Eufrates. Vejam, até a geografia se conecta com o fato de que essas multidões, né, que se envolverão na última batalha do Armagedon, se conecta o quê? O Meguido com o vale do Éufrates. O vale de Quixom e a região do Meguido eram campos de batalha. Então, já existia uma referência de que aquelas regiões, né, geograficamente, eram um ponto de passagem das tropas, né, inimigas de Israel e outro tipo de batalhas também. Através de toda a história, conservaram esse caráter. Ali se decidiram muitas das grandes contendas do sudoeste da Ásia. Por isso, nos últimos dias, essa geografia não literal, né, vai nos trazer a referência da última batalha entre o bem e o mal. Muito bem, vamos então analisar a batalha que ocorreu no Monte Carmelo. Foi ou não foi uma batalha de adoração? Quem é o Deus verdadeiro? O Deus de Elias, o Deus de Israel, ou o Deus Baal, Deus dos 400 profetas de Baal e 450 de Azira? Acho que errou o número ali, só troquei. Quem era o Deus verdadeiro? Vocês conhecem a história, o Deus verdadeiro é aquele que consumiu com fogo, novamente, né? Nessa história. Se nós estamos falando de uma batalha final entre o bem e o mal, e o falso dia de adoração vai se erguer, nós não teremos uma batalha de adoração também no final dos dias? Quem vai se ajoelhar diante da imagem? Quem vai receber a marca da besta vai se inclinar diante de uma autoridade humana para receber a oportunidade de comprar e vender através da aceitação do domingo, né, como uma lei política vinda de uma falsa religião, tá? Então ambas são batalhas de adoração. Vamos comparar aqui. Essa comparação é muito interessante. Nós já estamos trazendo Babel, já do estudo da marca da besta. Nós comparamos com a imagem, né, de ouro que foi erguida quando Nabucodonosor mandou colocar os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo. E nós vamos agora conectar, né, nós já conectamos isso. Esse aqui é um slide de recapitulação com a Babilônia futura. Lembram-se? Babel foi construída numa planície. A imagem de ouro foi construída na planície de Dura. Nós não temos uma planície, um vale do Armeguido? Exatamente uma referência conectando as 3 histórias. Do ponto 2 ao 5, pela questão do tempo, eu vou passar por alto, tá bom? Mas nós já estudamos, né, relacionados com a marca da besta, as dimensões, né, da estátua de ouro, né? 6 múltiplos de 6, o 666 é futuro no Apocalipse. No caso da história de Babel, os súditos, os que ergueram e construíram essa torre, eles foram espalhados quando Deus colocou nas suas bocas línguas diferentes, né? No caso dos que estavam congregados, essas multidões, eram
eles eram sometidos pela autoridade da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Né? E depois eles se atentaram contra engano, né? Porque eles viram que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. Neste caso, os ímpios serão exterminados. Percebem? Depois de consumado o engano, depois de executado o juízo, os ímpios serão exterminados através das pragas. Neste caso, nós podemos dizer de que não era apenas uma construção civil. No topo da torre é bem provável que existia um altar, um deus, alguma coisa que não há registro, mas Satanás foi adorado através da rebeldia, né, desses homens, no caso da história de Babel. Na história de Babilônia, Daniel 3, nós vemos que Marduk foi adorado, o suposto arcanjo, né, que matou o dragão da mitologia da Babilônia. Então, Satanás era, na verdade, Marduk. Satanás estava sendo adorado na imagem de Daniel 3. Jesus, né, a vinda de Jesus será imitada, como nós vimos anteriormente. Então, vejam como as histórias se conectam. Vamos adiante, conectado com a história que nós prometemos, né? O que tem a ver a história da adoração no Carmelo com o falso sistema de adoração da Babilônia futura? Vejam as coincidências, né? Não existem coincidências. O local, a geografia. O Monte Carmelo, que é uma montanha que está ao lado do Vale Meguido, que é exatamente a interpretação que nós fizemos do grego e do hebraico da palavra Armagedon. Nós vemos que os protagonistas do mal foram uma mulher e um rei, representando o poder religioso, Jezabel, e o poder político, Acabe, unidos, casados, quando não deveriam ter se unido nem casado. Aqui nós vemos o quê? Uma aliança entre o papado e os Estados Unidos, uma aliança ilícita, né? Nós vemos aqui o quê? Israel em apostasia, neste caso o mundo globalizado em apostasia. A idolatria e o pecado proliferados na região, né, no povo de Deus. Aqui nós vemos o quê? Uma rejeição à lei de Deus total e planejada, né, no novo governo mundial, erguendo e pisoteando a lei de Deus, né, o quarto mandamento especificamente. Aqui nós vemos o quê? Altar dos profetas de Baal. Eles ergueram esse altar. Nós já fizemos uma alusão, não estou dizendo que ninguém, não estou dizendo que as pessoas vão se ajoelhar, né, do lado da Torre das Nações Unidas, mas já existe um símbolo, né, dessa torre, assim como foi na Torre de Babel. Ok? Nós não estamos dizendo de que ali vai ocorrer essa grande batalha, não é nada disso. Estamos só dizendo de que para o nome Nações Unidas já existe um símbolo, né? No caso da história de Elias, não choveu por 3 anos e meio. Qual vai ser o engano que vai levar a muitos a acreditarem? Cristãos e não cristãos e ateus. O aquecimento global, uma mentira envolvida com a questão do clima, né? Para aglutinar religiosos e não religiosos, tá bom? E uma coisa que é muito clara, né? Se Satanás vai mexer com os elementos naturais e ele vai tentar levar, olha, é o clima, é o aquecimento, nós estamos cuidando bem do nosso planeta, precisamos cuidar, vamos, né, nos voltarmos para Deus, vamos cuidar do nosso planeta, o elo está formado, né? O anzol é colocado para que o mundo possa morder, né? Na questão do domingo. A adoração a Baal, neste caso, a adoração a Satanás através de uma adoração a um astro, né? O sol, o domingo. Qual foi o fim dos falsos profetas de Baal? Eles foram degolados e os ímpios serão exterminados, ok? Desceu fogo do céu, descerá fogo do céu. Deus vai se manifestar. Quais foram libertos? Elias e os 7.000 formando o remanescente do povo de Deus, né? No final dos dias também haverá um remanescente. Vocês acham que tudo isso é coincidência? Então, vejam de que a interpretação mais correta, mais completa, mais abrangente é aquela que se conecta com a história do passado. Porque essa conexão nos permite dizer que o que é a marca da besta, o que é a imagem da besta, o que é esse sistema falso de adoração, em qual dia, com qual mandamento de Deus, etc, etc. Sétimo e último anjo. Nós estamos um pouquinho atrasados, peço
pouquinho mais de paciência com esse estudo, pela questão do tempo. Apocalipse 16, 17 diz: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do santuário, né? Por isso eu coloquei essa figura intencionalmente, do trono dizendo: está feito. É uma alusão ao está consumado, né? Quando Cristo disse na cruz do Calvário: naquele momento, salvação para quem aceitar o perdão. Neste momento, está feito, está consumado da mesma maneira. Salvação para quem aceitou arrependimento e destruição para quem não aceitou o arrependimento. Ok? O que vai ocorrer na sequência? Vejam o castigo, né? Chegando até os instrumentos do mal. Apocalipse 16, 18 e 19. E houve grandes vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Está falando da capital, né, de Babilônia. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ali Deus é implacável com os instrumentos do mal. Versículos 20 a 21. E de toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. São essas pragas que vão levar a essas multidões, já sem graça, sem opção de arrependimento, para um desejo de vingança contra os filhos de Deus, tá bom? Eles não morrem e eles encontram uma justificativa para se vingar do Deus castigador, na visão deles, né? Para acabarem com os justos. Naquele tempo, qual será a resposta de Deus, de Jesus, de Miguel? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, neste caso, né? Então, Jesus vai vir libertar na hora mais escura, na hora mais ameaçadora, no momento mais difícil, Jesus virá mostrar quem foi o libertador, né? Desse povo, dessa igreja remanescente. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a destruir. O que Deus está nos dizendo hoje? Olha, hoje eu estou pacientemente, longanimamente esperando o seu arrependimento, a sua entrega. Quanto mais ele se contém, mais implacável será, porque ele esperou mais do que o ser humano poderia esperar, né? Estamos terminando nosso estudo com essa citação maravilhosa, né? O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça, deles cuidará. E no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Muito bonito, né? A promessa de Deus para os seus filhos é cuidado e proteção. Nós gostaríamos de terminar esse estudo com Jeremias 22, 29, que diz:
Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Que nós possamos ainda, num tempo oportuno de graça, entregarmos nossa vida a Deus, levarmos as pessoas ao conhecimento da verdade, para que elas também possam abandonar a Babilônia e os enganos. Vamos semear com uma oração. Oremos. Querido Senhor, nosso bom Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelas profecias, muito obrigado pelas advertências, obrigado pela paciência, pela misericórdia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nos entregamos a Ti, Senhor. Queremos nos prepararmos para aquele grande dia, para que nós estejamos do lado correto nessa luta, nessa batalha de adoração. A quem nós adoraremos? A uma autoridade humana, a leis humanas, ou a lei de Deus e a Ti, o Senhor Deus Todo-Poderoso? Sabemos que é muito simples falar, mas nós queremos estar preparados de coração, com a mente transformada, com o coração puro, com o caráter transformado e preparado para encontrarmos o Teu amado Filho nas nuvens dos céus. Permita que cada pessoa que está aqui, assistindo ao vivo, que vai ouvir a gravação, possa também entregar sua vida a Ti, ó Deus. São bênçãos que nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.